Olá, pessoal. Hoje a gente vai, então, à nossa segunda aula de espectrometria de massas, né? Fundamentos de espectrometria de massas, e a gente vai falar um pouquinho do histórico da espectrometria de massas, né? Então, vamos lá. Bom, espectrometria de massas, ela começa com o pesquisador, né, Thomson, né? Quem lembra das histórias dos modelos atômicos, que até antes de 1900 acreditava-se que o átomo era uma partícula indivisível, né? Uma esfera rígida, e Thomson provou o contrário. Thomson, ele, a partir dos seus experimentos de raios catódicos, onde no vácuo a pressão reduzida é aplicada uma grande diferença de potencial, em torno de 2.000 a 3.000 volts, sobre o eletrodo, é produzido esses raios luminescentes, chamados de raios catódicos, que são acelerados e, ao passar sobre um campo magnético, eles sofrem os desvios. E repare que eles sofrem os desvios em direção ao polo positivo. Então, ele consegue produzir um tipo de radiação com carga negativa, né, que sai da matéria e que tem, né, um tamanho, aí no caso, menor que a estrutura do átomo. Então, Thomson descobre os elétrons, que essas partículas, então, seriam os elétrons. Posteriormente, é descoberto a carga e a massa do elétron, né? Isso foi medido, razão massa sobre carga, e aí ele propõe o seu modelo atômico baseado em passas em pudim, né? Onde você tem agora o átomo, as partículas positivas espalhadas sendo neutralizadas pelas passas, que seriam as cargas negativas. Esse modelo a gente sabe que ele não é utilizado, né? Hoje a gente tem um modelo mais atual, né? Depois do Rutherford, a gente descobre então que a carga positiva ela é centrada no núcleo, então a questão do núcleo de um átomo, isso não avançou na pesquisa de Thomson, mas Thomson ele foi um grande contribuidor para a construção do espectrômetro de massas. Posteriormente, dando sequência ao seu trabalho, Francis William Aston, em 1909, decide aceitar o convite de Thomson e trabalhar como assistente dele. E nos experimentos de Aston, agora avaliando esse fenômeno, mas inserindo diferentes gases com diferentes composições químicas, um deles o hélio, outro colocando líquidos como mercúrio, observa-se que na produção desses raios catódicos, que são elétrons, e quando colidem com esse gás, por exemplo, no caso o neônio, você gera íons positivos que são atraídos, né, são acelerados para passar nesse campo magnético e sofrem desvios. Era de se esperar que para cada elemento químico, para cada composto químico, no caso, observasse um único desvio. Mas aí ele observou mais de um desvio, provando que um gás como o neônio possuía íons com massas diferentes. Esses íons com massas diferentes, que eram atravessados e passavam por esse campo magnético com velocidades diferentes, onde íons com massas menores passam com velocidades maiores, né, e sofrem curvaturas diferentes, eles eram detectados e foram depois constatada, então, a descoberta dos isótopos por Aston. Posteriormente, esse daqui é, então, um protótipo, né, é uma foto do laboratório do Aston, né, e a réplica aqui do seu espectrômetro usado para a detecção, né, dos isótopos, né. Posteriormente, foi então construído por Alfred Neer, 20 anos depois, em 1940, na Universidade de Minnesota, um espectro de massas um pouco maior, mais sofisticado, baseado na separação por setor magnético, que a gente vai falar posteriormente na parte de analisadores de massas, e começou a se fazer estudos com esse tipo de espectrômetro na separação de isótopos, mas isótopos com massas maiores, isótopos mais pesados, isótopos que eram instáveis, como o urânio-235, que separado de um sal natural, que era rico mais em urânio-237, o urânio-235, que é instável, quando ele é bombardeado por nêutrons, ele sofre um fenômeno de fissão nuclear, né, gerando duas partículas menores e mais três nêutrons, e liberando uma grande quantidade de energia. Esses três nêutrons que são liberados, eles reagem novamente com o urânio-235, gerando uma reação de cadeia.
dá-se início, então, né, a corrida armamentista, a questão da energia nuclear e da bomba atômica, né, a partir dos experimentos aqui de Alfred Newton. Então, começa o projeto, então, Calutron, que o projeto Calutron, na verdade, ele é o projeto Manhattan, que teve início de 1942 até 1945, e como a gente pode ver aqui, no primeiro ano do projeto, né, no primeiro ano no projeto Manhattan, conseguiu produzir 50 quilogramas de urânio-235. Isso corresponde ao enriquecimento de 15% do material, né, em relação ao seu sal natural. Bom, uma outra coisa interessante é onde foi construído, né? Foi uma construção meio secreta, subterrânea, no estado aqui próximo da Geórgia, né? Com Carolina do Norte, no Tennessee. E foi um projeto que deu origem, então, à construção de duas bombas nucleares, né? A Little Boy e a Fat Man. Enfim, então, a espectrometria de massas tendo uma participação na história, né, das guerras, né, uma participação ruim. Bom, aqui um exemplo de uma foto que seria esse grande espectrômetro de massas, esse enorme setor magnético, né, construído. Aqui as pessoas, né, que trabalharam na época, né, os funcionários, fala-se na reportagem que deu origem a milhares de empregos, né, 12, 13 mil, né, empregos gerou, foi investido bilhões, em torno de 2 bilhões de dólares nesse projeto. Bom, posteriormente, em 1950, vem, então, né, um espectro de massas comercial menor, que é chamado até de portable, é o Portable Spectrum de Massas, e foi utilizado naquela ocasião para análise de hidrocarbonetos, né, de produtos de petróleo. Mas hoje, como é que é a realidade? Hoje existe uma série de equipamentos, uma série de instrumentos, as tecnologias cada vez mais modernas, equipamentos cada vez mais sofisticados, mais automáticos, mas assim, um dos primeiros, como a gente pode ver no contexto histórico, foi o setor magnético. Hoje com uma outra cara, né? Um pouco bem mais bonito, elegante, né? Mais compacto. Em 1918, né, dá-se origem, né, ao setor magnético, que hoje tem essa cara. Em 1948, o segundo espectrômetro desenvolvido foi o TOF, né, que hoje a gente tem, principalmente comercializados da marca Bruker, né? Temos o TOF-MS ou o TOF-TOF-MS, que normalmente é acoplado à fonte de Malde. Posteriormente, em 1953, surgiu no mesmo ano 2 tipos de analisadores, o quadrupolo, que é representado, né, por um triplo quadrupolo, né, da Waters, mas a gente tem monoquadrupolos e equipamentos híbridos, né, analisadores híbridos, triplo quadrupolo mais voltados para a quantificação, e o Ion Trap, que começou com os Ion Traps 3D, depois os Ion Traps lineares, né, que tem uma capacidade de trabalho, um desempenho melhor. Posteriormente, depois de 1953, 1961, deu-se origem aos estudos com iMobility, né? E hoje a gente tem espectrômetros que combinam a tecnologia de iMobility, né? Ou de mobilidade iônica, com analisadores de massas. Em 1974, né, inicia-se os estudos com a técnica de FTICR, né? A ressonância sincrotrônica de íons com transformada de Fourier. Isso a gente tem esse modelo de equipamento no laboratório, e já próximo dos anos 2000, em 1999, começa o desenvolvimento da tecnologia Orbitrap, né, que são esses 2 equipamentos conhecidos por serem, tanto o FT como o Orbitrap, equipamentos conhecidos por ter altíssima resolução e exatidão de massas. E 2006 começa, então, o desenvolvimento de equipamentos portáteis em espectrometria de massas, né? O primeiro deles se chama de Mini-TEM, né, que é baseado na tecnologia do analisador Ion Trap. Então, que a gente esboça alguns desses equipamentos, que são equipamentos hoje que atendem uma grande demanda tecnológica.
industrial, né, e também da academia. Bom, mas a gente também não poderia deixar de falar que dentro desse desenvolvimento tecnológico, desses equipamentos, espectrões de massas, desses diferentes analisadores de massa, tem as fontes de ionização. E a gente teve, né, na verdade, 4 grandes contribuidores, né? O primeiro deles, né, o pioneiro aí no eletrospray, o que desenvolveu o eletrospray, o professor John Fein, né, que ganhou o prêmio Nobel em 2002, mas começou com trabalhos em 1984, né, com a teoria do eletrospray, mostrando aqui, né, asas do eletrospray para elefantes moleculares, né? Então, o eletrospray dando asas para moléculas grandes, né, proteínas, aí estava se referindo, polímeros. Então, até a década de 80, existia-se uma classe de moléculas que eram inatingíveis, né, que não eram detectadas. Então, a parte de proteômica, a parte de petroleômica, metabolômica, dependendo da estrutura molecular, várias macromoléculas não eram alcançadas. E aqui mostrando, então, o desenvolvimento do eletrospray, a formação do cone de Taylor. E depois aqui a gente tem a questão da gota, né, fotografia da gota, a instabilidade de Rayleigh, que foi fotografada, quando a gota ela vai entrar, vai sofrer o fenômeno de repulsão cônica e entrar em colapso, né? Gotas que você conseguia ter a produção de gotas que eram carregadas positivamente ou negativamente, ou seja, com excesso de cargas, né? E essas gotas elas possuíam repulsões entre elas, como mostradas nessa fotografia. E aí, nesse artigo que fala bem da vida de John Fein, mostra que os experimentos que foram feitos para detecção de PEG, polietileno glicol de massa 5.000, 17.500, toda a sua equipe de trabalho, né, as pessoas que ajudaram, tiveram um papel importante no desenvolvimento do eletrospray, né, que os nomes dele. Aqui no artigo também, mostrando a detecção do citocromo C, já mostrando que o eletrospray forma moléculas multicarregadas. Então, John Fein teve uma grande contribuição para a área de espectrometria de massas e ganhou o Prêmio Nobel em 2002. Juntamente com ele, um outro pesquisador que ganhou o Prêmio Nobel foi Koichi Tanaka. Com esse artigo, né, um dos primeiros trabalhos publicados por ele foi um trabalho em congresso em 1987, depois um artigo em 1988, titulado em Análise de Proteínas e Polímeros, né, com até a razão massa carga de 100.000, né, por laser ionization, né, com o analisador TOF. Então, esse trabalho, um trabalho também muito interessante, né, quando ele comenta a questão aqui dos outros técnicas que você tinha na época, espectrometria de massas, para ionizar essas macromoléculas, né, como Fábio, Simes, né, que as suas limitações. E aí ele comenta no trabalho também da detecção, então, de proteínas com massas de 25.000 só mudar massas de até 25.000, né, Dalton, né? E aí ele fala da questão dos equipamentos que foram construídos, foram utilizados, e o que chama a atenção é o procedimento, né? Que no procedimento é mencionado que a etapa de preparação de amostra ela é crucial para o desempenho da técnica, né? E que ele faz um método chamado de metal ultrafino mais método de matriz líquida, né? Usando um tipo de matriz que na época esse tipo de mistura utilizado como dopante junto com a solução era basicamente partículas, né? Um pó ultrafino, metal ultrafino, né? Basicamente um pó de cobalto que era misturado com glicerol em a solução de um solvente orgânico. E essa mistura era, então, utilizada junto com seu analito de interesse para tentar favorecer a ionização. Mas também, neste caminho, nesse estudo, a gente não pode destacar a grande ou a enorme contribuição, também na mesma época, de Karas e Killenkamp, em 1987, mas o artigo, né, esse artigo em questão, publicado em 1988, e ele cita o trabalho apresentado por Koichi Tanaka no simpósio em 1987. Mas este trabalho, de fato, né, cita até no seu resumo, né, que os sinais
né, das moléculas detectadas foram registrados pelo uso de uma matriz orgânica, né, matriz orgânica com forte absorção, né, no VVIS. Então, essa aqui apresento para vocês a primeira matriz orgânica, o ácido nicotínico, que foi utilizado no MALDI, né, com a técnica de MALDI. E aí ele consegue, então, identificar, ionizar, né, uma série de proteínas, né, aqui a lisozima, a tripsina, enfim, a albumina, né, e uma outra aqui, a beta-lactoglobulina A. Então, uma série de proteínas foram ionizadas pela técnica de MALDI, né? Aqui no título aqui chamado de Laser Desorption Ionization, né, de proteínas com massas moleculares excedendo 10.000 Daltons. Então, uma grande contribuição que a gente vai falar depois, quando a gente for explicar o funcionamento da técnica de MALDI, dos principais artigos publicados por esses dois conjuntos de cientistas, né? No caso, aí, o Karas e o Heilicamp e o Koichi Tanaka. Bom, na linha agora, saindo dessas técnicas de ionização, a pressão atmosférica e também no vácuo, no caso do MALDI, né, pressão atmosférica com electrospray e pressão reduzida do MALDI, temos as espectrometrias de massas ambiente, que também deu um avanço muito grande em questão de aplicabilidade, também de tempo de resposta na análise. No caso aqui, o DART, que foi desenvolvido em 2003, né, o paper publicado aqui na Analytical Chemistry, pelo pesquisador Robert Cold, mostrando, então, a ionização a temperatura ambiente aqui de diversas matrizes, aqui mostrando, no caso, a detecção de plastificantes, mas você tem a detecção de drogas nas superfícies de papel, enfim, uma série de aplicações que a técnica DART, que depois ela deu origem a uma série de outras fontes de ionização ambiente. Também não poderia deixar de falar, naquela mesma época, próximo lá, 2003, 2004, do desenvolvimento do DESI, que é uma derivação, né, um derivativo, né, do electrospray, que significa Desorption Electrospray Ionization, pelo professor Graham Cooks, né, que hoje é um dos grandes nomes da espectrometria de massas, né, talvez um dos professores que mais publicou na área de espectrometria de massas, mostrando também o desenvolvimento da fonte ambiente. E aí você consegue fazer um tipo de análise como essa, né, análise, né, de sangue, né, uma gota de sangue colocando no instrumento, você conseguindo ter respostas rápidas, né, que detectando um tipo de um medicamento, né, loratadina, né, paper publicado na Science em 2004. Aqui mostrando um breve, né, resumo, né, de todas as publicações da carreira do professor Cooks, 1.378 papers publicados em toda a sua carreira, as principais revistas publicadas na Analytical Chemistry, a Journal of American Society of Mass Spectrometry, a segunda revista, depois a Journal of the American Chemical Society, depois outras revistas. E aí, quando a gente também olha as principais palavras-chave ou aplicações que a técnica DESI foi utilizada, a gente tem aqui, né, ionização, identificação, a gente tem simulação, condições ambientes, cinética, miniatura performance, tecido, análises químicas, enfim, metodologias, fontes de íon, amostras, enfim, todas as palavras água relacionadas com o mapa de palavras com pesquisa baseada com a palavra 10. E aqui a rede de colaborações do professor Cooks, né, uma grande colaboração do professor com esses países aqui destacados, né, a Rússia, a China, a Índia, todo mundo está mais em azul aqui, é a grande contribuição do professor Cooks, né, colaboração internacional. O Brasil, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália e a Austrália. Bom, nessa mesma linha de desenvolvimento tecnológico, não poderia deixar de falar do grande, né, pesquisador que desenvolveu, baseados em estudos do TOF, um analisador chamado Orbitrap, que também revolucionou a área de espectrometria de massas de alta resolução, sendo um analisador mais simples, mais moderno e, vamos dizer assim, mais compacto em termos de funcionamento, aqui a comparação com a moeda de R$1.
e a gente vai falar a posteriori do funcionamento desse analisador. E também um outro analisador dessa linha de alta resolução, né, que na verdade que hoje é bem inferior, bem superior, né, o Orbitrap em resolução. Hoje tem o FT7ME chegando aí a 10 milhões de resolução. O analisador FT-CRME é desenvolvido pelo professor Marshall e pelo pesquisador Komissarov. E aí, né, o professor Marshall tem, só para comentar para vocês, em Tallahassee, no estado da Flórida, né, o Magnet Lab, um grande laboratório, né, de alta resolução que faz uma série de estudos, tem vários espectrômetros, o professor Alan Marshall, que é da área da física. E aqui um pouquinho da carreira do professor. 1.026 papers, né, principais revistas também, parecido com o professor Cooks no começo, Analytical Chemistry, Journal of the American Society for Mass Spectrometry, Energy in the Fields, Rapid Communication Mass Spectrometry. E quando a gente olha agora o link das palavras, a gente vê agora, né, peptídeos, né, os equipamentos de alta resolução ser mais usados na área de proteômica, né, proteínas, célula, RNA, tem petróleo também, então coisas mais complexas utilizadas usando o FT-CRMS. E aqui a rede de colaboração, mapa de colaboração do professor Alan Marshall, uma grande colaboração aqui com a Rússia, destacando com a China, Japão, Coreia, Austrália, Índia, alguns países da Europa, como mencionado aqui, e o Brasil. Tá? Bom, então, isso aqui foi um breve resumo do histórico sobre a espectrometria de massas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aprendendo. Né? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? De curtir, quem quiser colocar algum comentário sobre a aula. E aqui um QR Code para o laboratório, né? Para o laboratório e para acesso a alguns dos nossos trabalhos.